A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus. Mas antes de começar, quero pedir para você dar um like e se inscrever no meu canal e divulgue também o meu canal para pessoas que estão precisando de ouvir uma mensagem de ânimo nesses dias de tanta tribulação. Hoje eu quero falar sobre uma das passagens mais belas do Evangelho, João capítulo 4. É o texto que conta a história do encontro de Jesus e a mulher samaritana. A paisagem em que este encontro aconteceu era das mais lindas de toda a Judéia e Samaria e Galileia. Está localizada entre os montes Gerizim e o Monte Ebal, e começa um estreito vale onde está hoje a cidade de Nablusa, a antiga Siquém ou Sicar, que é citada na nossa história, que também pertence a Samaria. A nossa história acontece nessa cidade de Sicar. Da Judéia à Galileia é uma longa distância, 175 quilômetros aproximadamente. O que levou Jesus a fazer esta viagem tão longa com os seus discípulos? O texto de João, capítulo 4, do versículos 1 ao 3, diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Estamos em um momento conturbado do ministério de Jesus. Os seus discípulos batizavam dezenas de pessoas. A cada instante, mais e mais pessoas voltavam-se para Jesus, largam seus afazeres e passam a segui-lo em todos os lugares. Jesus reunia centenas de seguidores através de uma palavra repleta de simbolismos, de amor, sinais maravilhosos e muita compaixão. Até aquele momento, jamais ninguém havia visto algo parecido. Tantas maravilhas que aconteciam no meio das multidões, pessoas humildes que o seguiam, e tantas coisas preciosas aconteciam na liderança de Jesus. Jesus às vezes dizia para alguém: vai, lava-te no tanque de Siloé. E assim, um cego ficava curado da sua cegueira. A um esquife na saída da cidade de Naim, Jesus ordena a ele que se levanta, chama ele para se levantar e devolve o moço à sua mãe. Ele alimenta fartamente milhares de pessoas com apenas alguns pães e alguns peixinhos. Muitas vezes, Jesus não curou só o corpo das pessoas, mas libertou a alma ao expulsar demônios da vida de homens e mulheres oprimidos, desgraçados pelo pecado. Ele era realmente alguém vindo do céu, para o meio de um povo sofrido e sem esperanças. Ele era uma afronta para uma religião morta, uma religião de aparência. Tentando evitar um confronto iminente e fora do tempo, Jesus resolve deixar a Judéia e voltar para a Galileia. Eles viajavam para o norte. Se você tiver um tempo de olhar o mapa, você vai ver que grande distância havia entre a Judéia e a Galileia. Eles iam percorrer alguns dias de viagem para completarem esses mais de 170 quilômetros e viajavam a pé, então iam levar alguns dias. No meio do percurso, mais ou menos no meio do mapa, você vai encontrar a cidade de Samaria. Lá estava Samaria. E o texto de João, capítulo 4, no verso 4, diz assim: E era-lhe necessário passar por Samaria. Os samaritanos representavam uma ofensa tão grande para os judeus que eles não queriam nem pôr os pés em Samaria. O historiador Flávio Joséfo conta que por volta do ano 19 depois de Cristo, um grupo de samaritanos entrou no templo de Jerusalém e espalhou ossos humanos sobre o altar, profanando o santuário e acirrando contra si o ódio, mais ódio dos judeus.
Este ato causou revolta e indignação por parte de todos os judeus das sinagogas de Israel, que passaram a encerrar as orações diárias, lançando uma maldição sobre os samaritanos. O ódio que existia do passado ficou ainda maior. Embora a rota mais curta da Judéia para a Galiléia atravessasse essa província de Samaria, os judeus nunca usavam este caminho. Eles tinham a própria trilha, que ia ao norte da Judéia, a leste do Jordão, entrando na Galiléia. Jesus bem poderia ter feito essa rota muito usada que unia a Judéia à Galiléia, mas o texto de João diz: era necessário passar por Samaria. No capítulo 4, o versículo diz assim, do 1 ao 5, é um texto que nós vamos ler outra vez, que diz: foi, pois, a uma cidade de Samaria, o verso 5, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Jesus foi sentar-se num lugar histórico. João, quando escreve esse texto, cita um fato tão distante na história da nação. 1700 anos antes de Cristo. O texto está registrado no livro de Gênesis, capítulo 33, versículos 18 a 20. O texto dessa história diz assim: E chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Arã, e fez o seu assento diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Aí em Gênesis 48, um pouco mais à frente, versículo 21 e 22, você lê assim: Depois disse Israel a José: Eis que morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço de terra, mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. No começo do verso 6 de João, capítulo 4, diz que estava ali a fonte de Jacó. Interessante que no Antigo Testamento não vemos nada escrito a respeito desse poço no terreno adquirido por Jacó. Ele comprou esse terreno na volta de Padã-Arã, quando ia encontrar com seu irmão Esaú. Ele comprou e pagou, mas não diz que ele construiu um poço, mas diz que ele edificou um altar. A arqueologia bíblica indica que o poço construído naquele terreno que Jacó comprou era um poço muito profundo, né? E ele estava construído num terreno de calcário, um solo muito difícil de se cavar um poço. Para atingir a profundidade necessária para brotar água, houve muito esforço da parte de Jacó e dos seus empregados, visto que eles não tinham tecnologia para furar poços. Era tudo manual. E é interessante perceber que Jesus foi parar bem ali, naquela construção tão antiga, naquele marco da história da nação de Israel, de um patriarca de Israel. Era necessário entrar em Samaria, era necessário. Mas por que será que era necessário eles passarem por aí? A Bíblia diz assim no capítulo 4, versículo 6. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Jesus chegou na hora sexta. Era quase meio-dia. Essa era a hora certa. Ele não estava nem adiantado e nem atrasado. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. Olha que interessante. Todos estavam igualmente cansados, tanto ele quanto os seus discípulos. Todos os discípulos estavam com fome, sedentos. E todos os discípulos foram a Sicar, saíram de perto de Jesus e foram até a cidade de Sicar procurar comida para comprar. E é interessante, Jesus ficou sozinho ali no poço.
Ele estava no local e no tempo indicados por Deus, determinado a fazer a vontade do Pai. Ele estava lá para fazer a vontade do seu Pai e era essa comida que ele tinha para comer naquele dia. Mandar os discípulos comprar comida talvez tenha sido um pretexto de Jesus. Talvez nem tanto para ficar sozinho com a pessoa que ia chegar e conversar sossegado com aquela mulher samaritana, e talvez muito menos porque precisasse de comida naquela hora. É que as barreiras de preconceito racial e religioso que Jesus ia derrubar no coração daquela mulher deveriam também ser destruídas no coração dos seus discípulos. Ele precisava estar sozinho. E o texto diz: veio uma mulher samaritana tirar água. E quando ela chegou, Jesus disse: dá-me de beber. Jesus lhe pede água. E ele precisava beber, ele estava cansado. Mas pedir água àquela mulher fazia parte de uma estratégia evangelística, se é que podemos dizer assim. À medida que o grande evangelista leva sabiamente a conversa, leva de um simples comentário sobre beber água a revelação de que ele era o Messias. Conhecendo a tradição discriminatória entre judeus e samaritanos, a mulher ficou perplexa. O pedido de Jesus deixou ela perplexa. Nos tempos do Novo Testamento, havia uma desigualdade muito grande entre homem e mulher. Nos tempos bíblicos, e ainda em países orientais hoje, os homens não conversam com mulheres em público, mesmo sendo suas esposas. Se entre um judeu e um samaritano existiam preconceitos muito fortes, muito profundos, pela história que eles viveram, imagine-se entre um judeu e uma mulher samaritana. Independente do modo em que vivia uma samaritana, os judeus sempre consideravam-na em estado de perpétua contaminação. Um judeu preferiria morrer de sede a tomar água da mão de um samaritano e muito menos de uma mulher samaritana. Ela estava surpresa com o fato de Jesus se dirigir a ela pedindo água do seu cântaro. E a mulher lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. Então disse a mulher: o senhor não tem como tirar, o poço é fundo, o senhor não tem como tirar. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar. Aquele que pedia um pouco de água fria estava oferecendo água viva. Ele era a água viva. Os preconceitos socioculturais que impregnavam tanto judeus como samaritanos começavam a desmoronar no coração dessa mulher. Então Jesus mudou o rumo da conversa. Ele disse: vá, chama seu marido e volta aqui com ele. Aí ela disse: eu não tenho marido. Jesus respondeu: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta.
Perto de Sicar, haviam muitos poços nos quais ela poderia buscar água. Não havia só aquele. Aquele era o mais distante da cidade. As mulheres costumavam cumprir essa tarefa num horário em que o sol fosse mais fraco, ou logo pela manhã, ou ao findar da tarde, e faziam isso em grupos, pois era mais seguro, mais cômodo para as mulheres. Vir buscar água tão longe e sozinha, no horário possivelmente mais quente do dia, pode até não serem motivos para que se suspeite da vida moral dessa mulher. Mas quando Jesus diz que ela já teve 5 maridos e vive com um homem com quem não é casada, nos dá a entender que sua vida era cheia de desilusões, de tristezas. A sua alma feminina era tão doente que relacionamentos não a satisfaziam. Ou havia algo tão grave na vida dela que nenhum homem conseguia ficar casado com ela. Talvez por isso ela fosse tão discriminada, até mesmo pelo seu próprio povo. Rapidamente, ela mudou de ideia, mudou de conversa. Pois já que ele era um profeta, estava conversando, estava disponível, havia dentro dela tantas dúvidas que precisavam ser sanadas. E ela disse para Jesus: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pai, são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que é o Messias, chamado Cristo, e que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eis que eu estou falando com você. Ela fala com Jesus de um assunto extremamente polêmico entre judeus e samaritanos. Talvez uma das raízes dessa tremenda contenda e dessa intriga que havia entre eles. Uma delas era o lugar de culto que ela citou para Jesus. Uns diziam aqui, outros diziam ali. Eles adoravam, os samaritanos adoravam no Monte Gerizim, onde na verdade não havia nem mais um templo. O templo do Monte Gerizim era só ruínas. No ano de 108 ou 128 a.C., foi derrubado por João Hircano, um dos reis macabeus, ficando só os escombros. Os samaritanos acreditavam que adoravam o mesmo Deus dos judeus, mas não aceitavam as mesmas escrituras dos judeus, a não ser os 5 primeiros livros, o Pentateuco de Moisés. Como não aceitavam os demais livros da revelação divina, por acharem que eram invenção dos judeus, o culto dos samaritanos era defeituoso. Por isso Jesus disse à mulher samaritana: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus então coloca no diálogo um assunto que nem judeus e nem samaritanos sabiam. Quem eram os verdadeiros adoradores e onde era o local da verdadeira adoração? Jesus ensina a mulher que Deus só pode ser verdadeiramente adorado desde que seja verdadeiramente conhecido. Para adorar verdadeiramente, você precisa conhecer verdadeiramente. Nesse momento chegam os discípulos. A mulher, quando viu todos aqueles homens chegando, corre, entra na cidade e espalha a boa nova que ela tinha ouvido. Os discípulos não entendem. Entenderam nada,
o que está acontecendo. Jesus lhes ensina sobre a importância que tem fazer exclusivamente a vontade do Pai. E esse texto é muito lindo. Que isso é melhor do que comer. Fazer a vontade de Deus, ainda que exija o máximo de nós, ainda é melhor do que comer e beber. E ele disse para eles: a seara está branca, branca para a ceifa. Poucos são os ceifeiros. Ela chegou na cidade, os discípulos ficaram com Jesus comendo no poço de Jacó. E ela espalhou a nova. Os homens daquela cidade imploraram que Jesus ficasse com eles. Foram conversar, levaram-no para a cidade e Jesus ficou com ele 2 dias. A viagem para a Galileia não tinha pressa, podia esperar. Se ia demorar 4 dias, poderia demorar 6, 7, porque Jesus tinha uma comida para comer, mais importante do que a viagem. Algo muito importante estava sendo restaurado. Estava sendo quebrado um preconceito de centenas de anos. A água viva que a mulher samaritana bebeu, muitos na cidade também beberam. Homens, mulheres e crianças. Jesus ficou com eles 2 dias. Se em alguns minutos ele pôde alcançar o coração de uma mulher tão difícil, tão triste, imagina o que Jesus não fez em 2 dias dentro de Samaria. O texto tem muitas lições para nós. Encheu o meu coração. E uma delas é que os preconceitos de qualquer ordem não devem atrapalhar nossa comunicação e o evangelismo da palavra. A notícia de boa nova deve romper os preconceitos religiosos, sociais, não importam. Porque muitas vezes aqueles que nós discriminamos ou rejeitamos, o Senhor quer para ele. O Senhor quer salvar. Outra coisa que aprendemos no texto é que precisamos beber desta água viva. Precisamos nos encher dela para transbordar de dentro de nós e alcançar os outros que estão ao nosso redor. Quem não abre o seu coração para a água viva do Espírito de Deus, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que Jesus quer dar aos seus filhos, nunca mais terá sede, pois a água que ele nos dá tornar-se-á em nós uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Esta é a alegria da salvação. Uma fonte dentro de nós. E não importa a circunstância que você estiver atravessando, luta, desprezo, aflição, necessidade, falta de dinheiro, falta de amigo, falta de alguém que te compreenda, não importa. O poço está vertendo água, a fonte está transbordando. Jesus é a fonte de água viva. Beba dele, vá a ele. Ele romperá todos os preconceitos, ele alcançará a sua vida, perdoará todos os seus pecados, o seu passado não existirá. Ele limpará você e fará de você uma nova pessoa, uma pessoa alegre e feliz, um verdadeiro adorador, que não tem lugar para adorar, mas que ama a Deus acima de todas as coisas. E só quem conhece Jesus pode ser um verdadeiro adorador. Quantas lições lindas nesta palavra. Que Deus abençoe você e a sua família. Que Deus abençoe você nas suas necessidades e te dê paz. É o que deseja o meu coração. Vamos ficar com esta palavra, em nome de Jesus.